Chegamos para mais um episódio do Maio Chinês, o segundo episódio da nossa série aqui do Contra Regra, uma série especial para falar sobre a China. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa viagem começa agora. Eu sou Alessandro de Lorenzo, comigo sempre João Campos Lima. Tudo bem, João? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Felipe? Um prazer falar com a professora, estendendo um agradecimento a ela pela participação e um abraço especial aos nossos ouvintes. Espero que tenhamos mais um episódio muito interessante sobre a China. E Felipe Strasser, como vai, Felipe? Tudo bom, Alessandro? Um abraço para o João, para a professora. Obrigado por aceitar o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve e a quem nos assiste. Ni hao, porque nós estamos no Maio Chinês. Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja com saúde e que nós tenhamos uma excelente jornada. Bom, dando continuidade à nossa série, ao Maio Chinês, hoje a gente analisa os desafios internos da China. E a nossa convidada é a professora do Instituto de Economia e coordenadora do Lab China da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Isabela Nogueira de Moraes. Professora, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui no Contra Regra. Olá, galera, Alessandro, João, Felipe, obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aí desvendando esse mistério chinês com vocês. Mistério muito rico e certamente muitos assuntos para a gente falar hoje. Professora, no primeiro programa, nós entrevistamos o pesquisador Atos Munhoz e a gente falou um pouquinho sobre as raízes da China moderna. Durante essa conversa, a gente abordou, claro, a Guerra Civil Chinesa, que acabou culminando no processo de formação de Taiwan. Eu quero começar exatamente com este assunto, e até vale aqui uma explicação, a gente colocou o Taiwan nesse programa de questões internas da China. Aí muitas pessoas podem perguntar, Taiwan não é um país independente? Bom, a gente está olhando sobre o olhar chinês, e o olhar chinês é de que Taiwan é um território da China, não reconhece Taiwan. Então, feita essa explicação, a gente começa justamente por esse ponto, até para ter uma linha cronológica do primeiro para o segundo episódio da nossa série. Bom, professora, eu lhe pergunto, qual a relação entre China e Taiwan hoje? Recentemente a gente teve alguns desdobramentos, inclusive com Taiwan dizendo que se fosse eventualmente atacada, iria reagir, iria lutar. Isso gerou algumas declarações também da comunidade internacional. Eu queria começar nesse ponto, as relações entre China e Taiwan hoje. Essa é uma grande, dentre os vários limites instáveis do território chinês, Taiwan é, sem dúvida nenhuma, uma dessas heranças desse processo de formação da República Popular da China, né, que acontece a partir da fundação em 1949. Mas a relação hoje China-Taiwan, ela é caracterizada essencialmente por uma enorme, extraordinária interdependência econômica. Né? Eu começo por aí, não vou me furtar de quais são as tensões que estão por detrás disso, qual que é ali, o que pode acontecer do ponto de vista geopolítico, mas o fato é que Taiwan hoje tem uma dependência econômica absolutamente extraordinária da China continental. Né? Isso é um processo que foi se transformando ao longo do tempo, mas sobretudo ao longo aí dos últimos 20 anos, a gente assiste uma enorme dependência econômica de Taiwan em relação à China continental. Isso é evidente, inclusive, em alguns segmentos, em alguns setores que são muito sensíveis do ponto de vista tecnológico, hoje, nessa fase toda de disputa tecnológica com os Estados Unidos, e afinal de contas, onde é que entra Taiwan nessa história, né? E Taiwan foi se transformando e foi ocupando espaços que essa disputa geopolítica e estratégica com os Estados Unidos foi deixando e foi se transformando cada vez mais no principal fornecedor de semicondutores, por exemplo, para a China, que é um subcomponente essencial aí nas linhas de telecomunicações, enfim, toda essa parte de tecnologia da informação. Então, o que a gente tem, por um lado, é uma relação absolutamente imbricada do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, uma enorme ali, né, uma enorme sensibilidade, uma enorme questão ali, afinal de contas, qual é o futuro da ilha. Do ponto de vista da China continental, o desejo é que eles reproduzissem aquilo que aconteceu com Hong Kong, né? Que eles viessem a ser um território autônomo, com
autônomo com muitas aspas, mas com algum grau de autonomia, e que, com o passar do tempo, pudesse manter com isso o seu regime político, e com o passar do tempo tivesse um processo suave de integração ao regime político da China continental. Né? Evidentemente, essa não é a posição da ilha, né? Essa não é a posição de Taiwan, que não, do ponto de vista da maioria só um minuto aqui, que a minha conexão ela deu uma oscilada, tanto do ponto de vista do governo quanto da maioria da população, uma resistência forte a esse processo. É evidente que, do ponto de vista do tensionamento geopolítico com os Estados Unidos, Taiwan é mais e mais utilizado como um flanco de possibilidade ali de ação dos Estados Unidos na região. Né? Taiwan é um aliado histórico dos Estados Unidos e continua nessa posição ali sob o guarda-chuva de defesa dos Estados Unidos. Foi muito importante durante a Guerra Fria e durante o processo de industrialização acelerada de Taiwan a partir dos anos 50, 60, 70, um papel muito importante dos Estados Unidos nisso, que segue, né, fazendo parte desse guarda-chuva ali de proteção estadunidense. No entanto, por outro lado, tanto para a China continental quanto para a ilha, não há interesse nenhum em um conflito armado ali. Não, o que todos eles, ambos os lados ali do estreito querem é que o processo venha a se desenvolver ali de uma forma a mais harmônica possível. Pequim não pressiona por uma reintegração num horizonte previsível, né? Não há nenhum tipo de cronograma para a volta de Taiwan ao continente chinês, então segue sendo ali um grande ponto de interrogação. Qual é o futuro desse território, que historicamente é parte de uma só China, né? É parte de um único território ali. Mas, no entanto, esse processo de integração, evidentemente, teria que passar por uma grande reestruturação geopolítica da Ásia para que esse processo um dia viesse a acontecer. Professora, e outro processo, e a senhora até comentou agora um pouco, um processo que é complicado, que é difícil, nós estamos falando de Hong Kong. E uma das condições que o Reino Unido liberou, devolveu Hong Kong à China, foi que Hong Kong tivesse uma certa liberdade, fosse uma região autônoma, tivesse mantida, digamos, um pouco do estilo ocidental de vida. Só que nós estamos vendo nos últimos anos muitos protestos em Hong Kong por democracia contra a interferência mais forte do governo central chinês. E a gente sabe que ano passado, se eu não me engano, foram aprovadas leis que endureceram um pouco essa questão da liberdade, cercearam um pouco a questão de internet. Hong Kong, a gente sabe que é uma das internets mais rápidas do mundo, mais livres, e hoje já nem tanto assim. Então, como é que está hoje Hong Kong? Como é que estão esses protestos? Como é que fica essa situação agora de uma região que era colônia britânica, ganhou uma certa liberdade e hoje está vivendo agora um pouco do que a China continental, a China mesmo das províncias vive? Hong Kong vive, Felipe, o grande dilema do capitalismo, se você me permite, que afinal de contas, como conviver com um processo de controle social muito pesado e, por outro lado, com um processo de melhora contínua na condição de vida das pessoas. E isso note, é claro que isso ganha, no caso da China, uma gravidade muito maior, mas eu não quero que a gente caia num simplismo ali do Ocidente e um modelo de democracia como se fosse alguma coisa ali absolutamente paradigmática versus o modelo político chinês, né, como sendo alguma coisa absolutamente demonizável. Né? Depois a gente pode tentar, né, caracterizar um pouco que modelo é esse, o que ele significa, e daí vai, mas, afinal de contas, hoje Hong Kong se vê numa situação em que a ruptura ou o afastamento completo em relação à China continental é algo que também não é desejável, né, para a maioria da população dessa que hoje é uma província autônoma, né, um território autônomo da China. Então, o que a gente
assistiu ao longo, sobretudo depois da chegada de Xi Jinping ao poder, é um processo muito acelerado de recrudescimento e de fechamento e cerceamento às liberdades civis individuais na China. Então, há um cerceamento muito maior, seja em regiões autônomas, como a província, por exemplo, de Xinjiang, onde a coisa é ainda muito mais dramática, ali a gente está falando de minorias étnicas muçulmanas, então, realmente ali envolve uma celeuma geopolítica muito sensível, e várias outras, e o caso de Hong Kong dentro desse processo. Por outro lado, também é verdade que esse recrudescimento de Xi Jinping, ele se dá num contexto que não é pura e simplesmente, digamos, um capricho de um ditador, ainda que a gente nem possa caracterizar Xi Jinping como um ditador, mas como um líder de um partido único, com fortes características autoritárias. Não é simplesmente um capricho. O que tem por detrás disso é uma guerra geopolítica muito forte. Então, a gente também sabe que, por outro lado, nesse processo de fomento a isso, que vai ser uma sociedade civil pujante em Hong Kong, há fortemente também a penetração de elementos de guerra híbrida, a gente chama, né? Mas da penetração de interesses dos Estados Unidos que vão mobilizando determinados atores dessa sociedade civil e vão conduzindo os protestos na direção que interessa às potências que estão disputando poder em relação à China. O meu intuito com isso é ver se a gente sai um pouco de uma dicotomia que está um pouco forte na academia brasileira de uma China boazinha versus uma China demonizada, ou demonizável, né? E a gente entenda o que são os interesses estratégicos que efetivamente estão por trás na condução e na tomada de decisão desses líderes, tá certo? Dentro, afinal de contas, o que é esse jogo estratégico que a China enfrenta nesse momento, em que momento que ela está na sua estratégia de desenvolvimento e de enfrentamento hegemônico em relação aos Estados Unidos, basicamente, e dentro disso, como é que regiões historicamente sensíveis do ponto de vista da formação socioeconômica chinesa vão voltando, né? Então, Hong Kong efetivamente é um desses casos em que a gente assiste, por um lado, a um recrudescimento desse cerceamento desses direitos civis, e, de outro lado, uma penetração muito forte de interesses, sobretudo dos Estados Unidos, e o uso e a manipulação de uma parte dessa sociedade civil em prol dos interesses americanos. É uma situação super difícil de ser avaliada, né? Eu não sou uma especialista nesse tema, né? Meu tema é bem longe disso, mas só pontuando que a gente tem que ter cuidado com essas interpretações para a gente não ficar no maniqueísmo aí, né? Do bonzinho e do vilão. Professora, outra questão interna bem importante envolvendo a China diz relação aos uigures. E sabemos que alguns relatórios eles apontam que o governo chinês tem feito perseguições a essa população e com acusações de genocídio praticado por Pequim. Primeiramente, gostaria que a senhora explicasse quem são os uigures e como é a relação desse povo com o governo chinês. É uma dessas regiões, essas províncias autônomas que eu mencionei, né, agora há pouco. Xinjiang é onde os uigures vivem, no extremo oeste da China, uma região que faz fronteira com os quistãos, com as antigas repúblicas soviéticas. É uma região desértica ali, em torno do deserto de Gobi, então uma região bem difícil. Ela é uma província muito grande quando a gente olha no mapa chinês, no extremo oeste, logo ao norte do Tibete, mas muito inóspita, né? E com isso com uma densidade populacional muito baixa. No entanto, Xinjiang tem uma dimensão estratégica absolutamente fundamental, que é o fato de que ela conecta, é por ela que passam os principais gasodutos e oleodutos que hoje ligam a Rússia à China e abastecem a costa chinesa, que é onde esse petróleo ele é consumido. Essa é uma população, da mesma forma como
como o Tibete, essas duas regiões foram integradas à China Han, a gente fala, né, a maioria étnica chinesa, na última dinastia chinesa. No entanto, isso ainda no século XVII, a gente está falando, né, muitos, alguns séculos atrás. E essa região vai ser integrada num processo, enfim, já de decadência dinástica, já mais problemático da dinastia Qin, mas que implica na anexação de territórios que são ocupados por populações não Han, que não são parte da maioria étnica chinesa. A mesma coisa no Tibete, uma população de origem budista, não tem, do ponto de vista cultural, nenhuma proximidade com a herança confucionista, e daí vai, que faz parte, né, da formação, da base ali, da maioria Han. E, por outro lado, como você bem pontuou, João, esse grupo étnico de origem muçulmana, que são os uigures, né? Então, da mesma forma também, nenhum tipo de herança, uma distância grande do ponto de vista cultural em relação à maioria étnica chinesa Han. No entanto, eles fazem parte do território chinês há muitos séculos, com uma série de tensões, evidentemente, associadas a esse processo, né? Nas últimas décadas, na verdade, essa região tem sido fortemente incorporada ao restante da China, via obras de infraestrutura, trens de alta velocidade, um processo de modernização muito acelerada de Xinjiang, que faz com que a província, pela primeira vez na sua história, tenha hoje mais população Han, ou seja, etnicamente chineses, do que uigures morando nesse território, né? Pela primeira vez, então, você tem um processo ali, inclusive de migração estimulada por Pequim, fazendo com que esse processo ali seja, né? Você tem todo um processo tenso de integração cultural que passa por diversas esferas, né? De uma população que não se sente etnicamente chinesa, por um processo muito tenso de absorção. Boa parte das lideranças na província de Xinjiang, as lideranças mais importantes, não são uigures, convencionalmente são lideranças que vêm das regiões costeiras ou de outras partes da China e são, portanto, Han. Então, você tem um processo ali de integração que é super complicado. Por outro lado, da mesma forma, Xinjiang, nas últimas décadas, se transformou radicalmente do ponto de vista econômico. Então, é uma região que cresceu enormemente, se desenvolveu enormemente, eliminou a pobreza extrema, como todo o restante da China, de maneira muito radical. Então, você tem uma melhora substantiva nas condições de vida dessa população, né? No entanto, com todas as tensões étnicas que continuam. E, mais uma vez, desde que Xi Jinping, o atual presidente, assume o poder, a linha dura e a forma violenta de lidar com as questões sensíveis internas se impõe. E aí a gente começa com a principal polêmica, né, dos campos de concentração, dos campos de reeducação, para onde essa população, ou aqueles que são considerados dissidentes políticos, são encaminhados para um processo de enquadramento político, né, essencialmente. Mas há uma história de conflito que vem há muitas décadas, né? Ela não é alguma coisa que nasce aqui, mas vai se agudizando num momento em que, mais uma vez, a China vai se preparando para um embate estratégico com os Estados Unidos, vai se preparando para um processo ali de fortalecimento, robustez interna, e sabe desses pontos de vulnerabilidade estratégica internos, que são pontos onde muitas vezes as manifestações separatistas surgem, daí vai, e aí Xi Jinping foi de maneira muito voraz e muito violenta em cima dessas populações. Professor, até para fechar agora um arco nosso, falando de, como se fosse uma primeira parte, falando da relação da China Central, do governo central com outras regiões e outros povos, a senhora falou agora dos uigures, que são maioria islâmica,
E tem questões, a China, como um país comunista, partido único, tudo, é um país ateu, é um país que não tem religião oficial, é um país que... mas aceita religiões, existem as religiões tradicionais, porém existem algumas questões com outras, como os budistas, a relação do Tibete com a China, principalmente com o Dalai Lama, que está exilado na Índia, não pode voltar para a China, não pode ser preso. A busca que a China está fazendo pelo novo Lama, né, pelo novo Dalai Lama, eles estão buscando para tentar influenciar essa criança, né, quando o Dalai Lama atual falecer. E também tem a questão dos católicos, que existe a igreja oficial católica chinesa, que é aquela que o governo central aprova e interfere, e a religião meio clandestina, que seriam os católicos de Roma. Então, assim, mais ou menos, como é que é o pé na religião na China? Como é que é feito o controle do Estado? Como é que o Estado vê isso? O governo chinês vê essas religiões, principalmente essas religiões que têm um poder externo, como seria o budismo, teria o Dalai Lama, e o catolicismo, o cristianismo, tem a versão do Papa do outro lado do mundo. A China, ela tem, ao contrário do Ocidente, uma relação, mais uma vez histórica e datando do Império, né, muito diferente em relação ao poder religioso. A gente sempre fala que no Ocidente esse processo de expansão e ida para fora dos poderes europeus sempre foi acompanhado do canhão e da Bíblia, né, e dos mercadores. Na China isso jamais aconteceu. O poder religioso nunca teve muita influência, na verdade nunca teve nenhuma influência em relação ao imperador. Então a gente nunca teve uma religião de Estado, né? Isso é muito crucial, porque isso tem uma implicação muito diferente para, afinal de contas, como o poder do Estado se solidifica, onde é que vem essa legitimidade, né? O papel que o cristianismo tem no Ocidente para a formação da ordem, para a imposição da ordem, para a imposição de determinados costumes, normas, hábitos, o que é certo, o que é errado. Na China, a religião nunca cumpriu esse papel, né? O que cumpriu historicamente esse papel foi o confucionismo, que não é uma religião, um conjunto de normas éticas definem o que é o bom cidadão e o que não é o bom cidadão, mas não é uma religião, né? Então, o papel da religião na China nunca ocupou o papel que a religião, historicamente, teve no Ocidente, né? Teve na formação socioeconômica dos estados ocidentais. Isso é absolutamente crucial, isso implica muitas coisas, né? Mas aí, saltando para hoje, afinal de contas, né, num mundo aberto, globalizado, com 500 mil influências, é óbvio que esse processo vai permeando a própria China. E mais do que isso, em determinado momento da sua história, no século XVI, ela incorpora a província do que é hoje, né, a província do Tibete, incorpora essa região que era então povos nômades, com uma organização feudal, não tinha nada a ver com a organização político-econômica do resto da China, incorpora esses nômades tibetanos e passa então a receber uma influência mais forte do budismo. E aí sim, o budismo começa a influenciar inclusive alguns imperadores, de lá ele se dissemina para o restante da Ásia, para o Japão, e aí vem o Zen budismo, enfim, né, a partir dessa... Mas nunca vai se tornar uma religião de Estado. Depois da tomada comunista, com a Revolução, em 49, havia uma forte percepção de que esse ordenamento político, porque para os tibetanos, afinal de contas, o poder supremo vem junto com o poder político, vem junto com o poder religioso, né? É uma combinação dessas duas coisas. Então, o Partido Comunista percebe isso como uma ameaça ao seu poder. Alguém ali está se apresentando como não só uma liderança religiosa importante, proeminente, mas como o próprio representante do céu na terra, né? Ou do paraíso na terra, como a própria encarnação ali desse poder político. Então, vem um processo de perseguição absolutamente violenta, uma parte grande ali do Tibete destruída, muitas relíquias, sobretudo durante a Revolução Cultural, e nesse processo Dalai Lama foge para a Índia, se estabelece um governo ali paralelo para tentar manter ali, né, claro, sua integridade física e manter a sua capacidade de continuar sendo um guia espiritual relevante para todo o Tibete.
né? E para o mundo todo, porque aí tem esse outro lado, né? A partir da saída para a Índia, o budismo se dissemina para o restante do mundo. A gente vai ter uma quantidade grande de monges que saem, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, para o Brasil, por conta desse êxodo, efetivamente, que muitos tibetanos são obrigados a fazer para, enfim, continuar praticando e continuar existindo. Nos últimos tempos, a China tem manipulado inclusive as várias rivalidades dentro do próprio budismo. A Pequim tem manipulado isso e escolhido determinadas tradições budistas que ela percebe como sendo aliados políticos seus no longo prazo. Então, determinadas tradições do budismo são protegidas hoje, têm autorização, têm os seus templos, podem funcionar dentro de Pequim, né? Acho que a única restrição é que os monges não podem sair vestidos de monge na rua, mas são pouquíssimas restrições. E seguem praticando. Outras, no entanto, que são percebidas como ameaça ao poder político, são perseguidos, são censurados, e daí vai, né? Vem todo um processo de cerceamento muito forte a esse grupo. Hoje, eu diria, talvez o maior risco que o Tibete sofre, no entanto, seja do próprio esfacelamento do seu modo de vida, né? Porque é um processo ali muito rápido de penetração, não só as conexões de trens de alta velocidade, daí vai, mas do próprio modo de vida capitalista, que vai penetrando com o consumismo desenfreado, com o modo de viver, né, e por que viver, que é muito diferente das tradições do modo de vida tradicional, né, tibetano. Então, tudo isso representa um desafio muito forte, muito concreto. Ao contrário de Xinjiang, entretanto, o Tibete não tem uma dimensão estratégica tão imediata como a questão do petróleo, né? E também, ao contrário de Xinjiang, de certa maneira, as tensões separacionistas e tensões de influência dos Estados Unidos ali dentro têm sido conduzidos de maneira mais diplomática do que no caso de Xinjiang. Então, ali, hoje, digamos, do que no passado já foi, né? O Tibete já foi, talvez, o principal foco ali de opressão do poder político chinês em relação às suas minorias. Hoje, Xinjiang ocupa esse lugar, né? O que não significa que o modo de vida ali tibetano esteja protegido, muito ao contrário. Mas, por outro lado, é exatamente a mesma coisa que eu falei em relação a Xinjiang. Por outro lado, o que você assiste é uma melhora constante nas condições de vida, sobre qualquer métrica, saúde, educação, o que as pessoas comem, como elas vivem. Você tem qualquer indicador que você quiser de desenvolvimento humano, tem melhorado de maneira absolutamente acelerada numa região que, historicamente, é uma das regiões mais pobres da China, que é o Tibete, né? Às custas, no entanto, da destruição de um modo de vida tradicional. Professora Isabela Nogueira de Moraes, a entrevistada de hoje do Contra-Regra, na nossa série especial sobre China, o Maio Chinês. Professora, eu vou aproveitar esse gancho dos Estados Unidos, essas influências estrangeiras dentro desses conflitos que são internos chineses. A gente falou sobre os Estados Unidos estarem por trás de Taiwan, serem um aliado histórico, também estarem de olho, digamos assim, nesses problemas domésticos que a China tem, no caso dos uigures, também no Tibete. No caso de Hong Kong, a gente tem uma herança colonial britânica, então a gente pode dizer que há um ocidente, de certa forma, inserido por ali também. E com todo esse cenário, professora, eu lhe pergunto como a comunidade internacional pode interferir nestes problemas que são domésticos chineses. Se fala, por exemplo, em sanções contra a China por conta do suposto genocídio contra os uigures. Só que a China é uma grande potência, sanções econômicas às vezes se esbarram em questões políticas. É por aí? O ponto é que não há, do ponto de vista da concertação do poder econômico mundial, nenhum interesse em impor sanções econômicas pesadas à China. Ninguém vai levar isso adiante. Não há, do ponto de vista dos grandes países hoje, as cadeias globais de valor estão integradas de tal forma,
O mundo depende tanto dos insumos chineses, isso ficou muito evidente no caso das vacinas, no caso dos equipamentos de proteção individual, enfim, de tudo que você quiser, né? Muito difícil você não pegar alguma coisa na sua mesa, levantar e falar, é chinês, né? Não é chinês. Que é muito difícil hoje você imaginar as grandes potências levando adiante um processo de imposição pesada de sanções baseadas em questões humanitárias. Além disso, em larga medida, o que a gente sabe na história mundial é um uso político de questões de direitos humanos por parte de interesses econômicos fortíssimos que estão por detrás. Então, a grande guerra hoje, China e Estados Unidos, é em relação à liderança do 5G, em relação a energias renováveis, né? Toda essa ideia de revolução verde, tudo isso. Os Estados Unidos estão para trás, tanto do 5G, quanto boa parte de tecnologia de informação, quanto em termos de energias renováveis. O Biden está desesperado vendo se consegue, né, reocupar posições, sobretudo do ponto de vista dessas tecnologias verdes. Isso significa que as potências ocidentais só levariam adiante um processo de cerceamento efetivo à China, desde que isso faça parte de um arcabouço de sanções econômicas muito maiores, de seus interesses econômicos maiores. A gente não pode ser ingênuo pensar que os Estados Unidos levam e impõem sanções em determinados lugares por conta de uma visão humanitária. ideal humanitária, né? Então, o que a gente vai enxergar a partir daqui vai ser mais e mais uma instrumentalização dessas tensões internas chinesas para imposição de sanções que façam parte de uma agenda econômica. A China tem um forte princípio de não interferência em assuntos internos, né, de outras nações. Isso é muito forte, isso vem de Bandung, isso vem de 1955, quando os países não alinhados no meio da Guerra Fria estavam dizendo, olha só, a gente não pode sair por aí intervindo em assuntos internos de outros países e dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? A China não pode hoje impor sanções aos Estados Unidos dizendo, você acaba e arrasa com a sua população negra. O que você faz é racismo, você é um país racista. A China não faz isso, ela não se vê no direito de impor esse tipo de sanção. Né? No entanto, por outro lado, a gente sabe do uso político que a retórica de direitos humanos repetidamente é levada a cabo nesse cenário internacional. Então, mas é preciso ficar atento, não há dúvidas de que isso hoje num cenário muito improvável de acontecer, em segundo lugar, se acontecer, tem por detrás uma guerra tecnológica, que a gente tem que estar bem atento a ela. Professora, outro desafio interno da China diz respeito à poluição e o combate às mudanças climáticas de uma forma geral, que é uma das principais pautas do século XXI. O presidente Xi Jinping participou da Cúpula do Clima recentemente e ele anunciou metas ambiciosas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Isso, de certa forma, pode atrapalhar o atual crescimento chinês ou o desenvolvimento do país não está atrelado com essas questões de preservação do meio ambiente? Na verdade, não vai atrapalhar em nada o crescimento chinês. A estratégia chinesa de desenvolvimento a partir de agora não só um discurso vazio de energias renováveis e ser liderança verde, daí vai, e de crescimento sustentável, mas, sobretudo, a China quer se tornar um país líder em liderança tecnológica nas energias renováveis. Né? Do ponto de vista da disputa hegemônica, numa perspectiva econômica, não é exatamente você ser o país que mais exporta,
ou o país que simplesmente tem as taxas de crescimento mais altas, mas, sobretudo, num cenário de cadeias globais de valor, o que importa é, afinal de contas, se você é o país sede das firmas líderes, das firmas que têm a marca e o domínio tecnológico de padrões tecnológicos que são utilizados globalmente. É isso que faz que a economia norte-americana continue sendo a maior economia do mundo, não só em termos de PIB absoluto, mas em termos de relevância e centralidade da economia norte-americana para o funcionamento e o gerenciamento global, das cadeias globais de valor, né? As principais marcas são marcas norte-americanas, são tecnologias americanas que são difundidas e utilizadas, enfim, mundo afora. O que a China está disputando é isso, ela está disputando padrões tecnológicos, ela quer ter a liderança tecnológica e atenção em segmentos onde o resto do mundo ainda é um pouco novato, né? Ou em segmentos onde, por exemplo, você pega o segmento automotivo convencional, as marcas chinesas, tudo bem, elas são ok, mas a China não tem a liderança, as grandes marcas no segmento automotivo continuam sendo Ford, GM, Volkswagen, continuam sendo americanas e europeias e depois japonesas. A China está tentando chegar lá, mas tem uma dificuldade. Do ponto de vista de energias renováveis, no entanto, e de padrões tecnológicos de energia solar, de energia eólica, de linhões de transmissão em alta velocidade, né, de energia elétrica, a China é em vários desses segmentos líder, né? Por exemplo, no caso dos linhões, como, por exemplo, tanto em quantidade produzida de equipamentos e de geração de energias renováveis em termos absolutos, quanto afinal de contas, quem detém os padrões tecnológicos dessas indústrias. Então, o objetivo da China é matar vários coelhos ali. Terrível essa expressão, né? Ninguém quer matar coelho, não. Mas resolver vários problemas de uma vez só, né? Enfrentar uma dimensão muito sensível domesticamente, que é não só a poluição, mas todo um processo de degradação ambiental violento, né? Que o crescimento acelerado, o capitalismo voraz, o capitalismo selvagem, levou para a China, um processo de poluição de mananciais, de chuva ácida, desertificação, diminuição de área agricultável. Você tem um problema ali que é sensível, não só, e obviamente altos níveis, altos índices de poluição e todos os efeitos na saúde pública que isso acarreta. Por outro lado, essa centralidade nesse desenvolvimento verde, né, nesse rejuvenescimento verde, que os chineses vão chamar, implica na liderança e no domínio tecnológico disso que deve ser uma nova transição energética, uma nova transformação da matriz energética do mundo que a China espera ser capaz de liderar, né? Um processo global de transição energética que os chineses esperam não ficar para trás, não ser aquele que copia uma tecnologia, que é uma tecnologia que os países centrais, mas que ela faça ela própria parte da construção do que vai ser essa nova matriz energética. Isso é muito significativo. Matriz energética define poder no cenário internacional, né? Uma matriz energética baseada no petróleo, uma determinada conjunção geopolítica ali, determinou uma série de resultados geopolíticos. A China agora quer ter o domínio tecnológico desse mundo verde. E, obviamente, tem um elemento de soft power, de poder brando aí, que é tentar oferecer para o mundo agora novas formas de urbanização, novas formas de construção de megacidades que sejam megacidades verdes. Então, são as duas grandes áreas metropolitanas, uma mais perto de Pequim, outra mais perto de Xangai, em torno, né? Englobam áreas enormes metropolitanas, que englobam áreas verdes aí com projetos de tornar essas áreas verdes com transporte rápido entre elas, só com carros elétricos, proibindo, né, a circulação de carros com combustíveis, e daí vai, enfim, cidades que sejam agradáveis, né, que efetivamente as pessoas queiram viver e não fiquem ali se martirizando, sofrendo nas horas de trânsito na Marginal Pinheiros ou na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse
o plano, né, ele nota que ele tem várias frentes. Não à toa, ele é um ponto central do 14º Plano Quinquenal, que acabou de ser divulgado agora na China, e que dá uma centralidade absoluta para o desenvolvimento verde, para o rejuvenescimento verde, com essa ideia de oferecer uma alternativa para o mundo do ponto de vista de sociabilidade mesmo, né, de cidades agradáveis. Né? Hoje a China não tem, do ponto de vista da exportação de um soft power, né, alguma coisa que o mundo queira copiar, emular, né, em larga escala. Ninguém quer ser chão de fábrica, ninguém quer, né, em geral, ninguém quer ter fábricas que poluem o mundo, que superexploram a força de trabalho, que implicam ali numa aglomeração da classe trabalhadora muito grande, que, enfim, isso não é um modelo de idealização de futuro que as pessoas queiram copiar. Né? Por outro lado, desenvolvimento verde, cidades agradáveis, rápidas, com grandes aglomerações, né? Que ao mesmo tempo tem essa coisa pungente, né? De você querer viver numa grande cidade, porque isso te permite conhecer gente, porque isso te permite um espaço cultural muito legal, oportunidades de trabalho que são muito mais interessantes, um convívio com pessoas muito mais do que uma pequena cidade, mas, no entanto, te permitindo ter esse contato com a natureza, com o espaço, com o verde, que seja agradável, né, ao mesmo tempo. Então, essa é um pouco a exportação desse soft power. E, ao mesmo tempo, uma coisa muito hard power, que é a China quer ter o domínio tecnológico desses padrões que devem definir, afinal de contas, o que vai ser essa nova transição energética. E, professora, só para complementar, a senhora comentou da Marginal, tem a Avenida Brasil, e aqui em Porto Alegre é Ipiranga, então a gente já está tudo completo aqui com a questão do trânsito. E essa questão do meio ambiente, essa questão desertificação e tudo, a China sempre, né? Mas a gente sempre ouve falar de uma população gigantesca que a China tem historicamente, até pelo tamanho continental que tem a China e tudo, porém a China tem uma boa parte dela, a parte oeste, é um deserto. Nós temos o deserto de Gobi, nós temos a região do Himalaia no sul, então, mesmo sendo um grande país, tem muita gente e um desafio é sempre alimentar essas pessoas. E com esse problema de poluição, desertificação, muita gente, e a China tendo que exportar, crescer, qual é o desafio atual? Como é que o governo, e a China sempre lidou, como é que se lida hoje na China com esse problema de alimentar 1,5 bilhão de pessoas, né? É muita gente, muita boca. A gente tem essa dificuldade no Brasil, eu imagino na China, com a população 7 vezes maior que aqui. É uma ótima pergunta, Felipe, sobretudo porque nesse ano a China eliminou a pobreza extrema, né? E a gente sabe que a pobreza tem uma relação muito próxima com a condição de vida das pessoas no campo, uma relação muito estreita entre a sua capacidade de alimentar bem as pessoas, e não só alimentar, mas oferecer serviços de saúde, educação, fazer chegar, né, os atendimentos, isso que a gente imagina que seja um estado de bem-estar social. Então, mas isso está muito associado à condição de vida nas zonas rurais. E a China continua tendo uma população, na casa de 40% da população chinesa, que formalmente tem um registro de moradia associado às zonas rurais. Não significa que essa população trabalhe na agricultura, ela pode trabalhar em manufaturas e serviços, mas está nas zonas rurais, né? Então, você tem uma população muito grande e a terra tem uma centralidade, afinal de contas, como é que você aumenta a produtividade dessa terra para conseguir alimentar uma quantidade tão extraordinária de pessoas? Né? O primeiro grande feito extraordinário em relação ao desenvolvimento chinês, que é geralmente menosprezado, né, se refere a um enorme sucesso da agricultura chinesa em fazer com que a sua produtividade agrícola explodisse, tá? Desde que as reformas começaram nos anos 80, tá? Tanto a produção quanto a produtividade agrícola tem crescido de maneira muito significativa. Nos últimos 10 anos crescem a taxas que são muito superiores à taxa de crescimento da produtividade agrícola no Brasil, por exemplo. Isso é muito significativo. No entanto, é uma agricultura, ao contrário do que a modernização conservadora fala para a gente, é uma agricultura em pequena escala. É uma agricultura familiar, de pequenos lotes, não há uma monocultura gigantesca ali, é uma agricultura de pequenos lotes e que, atenção,
conseguiu chegar praticamente à autossuficiência na produção, nada mais, nada menos do que arroz, e é uma população que come muito arroz, trigo e milho, né? Que são os principais que a gente chama, né, dos basic crops, que são os principais, os bens agrícolas básicos ali. A soja não, brasileiros aqui sabem muito bem, né? A soja, eles abriram mão da produção de soja, muito intensiva em água, muito intensiva em solo, importam isso de muitos, sobretudo do Brasil, né? O Brasil tem uma centralidade muito importante na exportação de soja para a China, e essa soja depois é processada, em geral, né, no território chinês, na sua maioria, processada em território chinês, vai se transformar em ração para os animais, né, para esse crescente consumo de carnes hoje na China. Então, o que é absolutamente relevante a gente pontuar é que a China é um sucesso industrial, no ponto de vista de crescimento econômico, industrial e daí vai, e é um sucesso inconteste do ponto de vista do desenvolvimento agrícola, né, do ponto de vista do desenvolvimento da sua agricultura. Aí você vai me perguntar, mas é então pequena propriedade de produtos muito livres de agrotóxicos e daí vai? Não, é uma pequena propriedade quimicalizada, né? Eles são o uso de pesticidas e agrotóxicos, se bem que agora o Brasil deu uma disparada surreal aqui no consumo desses de agrotóxicos, e daí vai, é bem capaz que a gente não esteja muito distante do que os chineses fazem, mas o consumo per capita de agrotóxicos na China é muito alto, é muito elevado. Tem um processo grande de quimicalização também dessa agricultura, né? Não por acaso, recentemente, eles compraram, alguns anos atrás, a Syngenta, foi a maior aquisição chinesa já feita no exterior. Atenção, a maior aquisição chinesa já feita no exterior é de uma empresa da área do agronegócio. Tá? Foram 42 bilhões de dólares para a compra da Syngenta, a empresa suíça, maior competidora da Monsanto. Né? Mais uma vez, para quê? Porque a China quer ter os padrões tecnológicos, eu volto a bater nessa tecla, ter os padrões tecnológicos que definem, afinal de contas, como a comida é produzida no mundo, né? Porque, obviamente, a Syngenta, Monsanto e tal, não fornecem agrotóxicos, fertilizantes, sementes modificadas, daí vai ou não, exclusivamente para os seus países sede, né? No caso, agora não mais a Suíça, mas para o mundo inteiro. Então, o interesse da China é em ter esse domínio tecnológico, mas é essencial ressaltar esse sucesso no crescimento da agricultura chinesa. Obviamente, ela continua e dentro desse processo, ela vai fazendo escolhas estratégicas, de afinal de contas, de onde ela vai importar, que produtos ela vai importar, no caso do agronegócio brasileiro, muito a soja, essencialmente a soja, né? E agora crescendo mais as carnes, mas de maneira ali muito atenta ao que são esses seus interesses nacionais e com uma preocupação muito grande de fazer um boom na sua agricultura nacional. Pois é, professora, e até para encerrar nossa conversa, essas últimas duas questões, meio ambiente e essa tentativa de continuar crescendo a sua agricultura, porque há essa necessidade grande de alimentar uma população que é gigantesca. Isso não acaba trazendo uma dificuldade adicional para a China? A senhora mesmo citou, uso cada vez maior de agrotóxicos. Isso não inviabiliza esse modelo chinês de tentar fazer um crescimento cada vez mais sustentável e ligado aí ao combate ao meio ambiente? E aí aproveito para fazer a última pergunta para finalizar de vez, que é, no futuro, a senhora acredita que a China vai deixar de ser o país que, quando pensamos na China, nós pensamos em poluição, para ser o país que, quando pensamos em China, a gente pensa em um modelo sustentável realmente, um país verde e que consegue aliar crescimento econômico com sustentabilidade? Em relação à primeira pergunta, sobre, afinal de contas, né, o que vai acontecer com essa agricultura chinesa, ela passa por modificações o tempo todo. A primeira questão importante, assim, a China, esse ano, pela primeira vez, ela está assistindo a um decrescimento da sua população. A população chinesa ela já está começando a diminuir, né? A gente já vai ter aí um envelhecimento precoce dessa população, uma população que vai se tornar provavelmente no final desse plano quinquenal agora, uma população, um país de renda média
alta, ou seja, um país rico do ponto de vista per capita. Hoje a China é um país de renda média alta, né? O Brasil cada vez mais vai se consolidando como um país de renda média baixa, e a China rapidamente está caminhando para se tornar, já se tornou um país de renda média alta, e agora ele vai, provavelmente no final desse plano quinquenal, desses próximos 5 anos, ela deve se consolidar como um país rico, né, do ponto de vista per capita. Então, isso significa que essa enorme transição na dieta que a gente assistiu ao longo das últimas décadas, ela continua, né? As pessoas vão continuar crescendo do ponto de vista, mas assim, o chinês não vai ficar engordando infinitamente, né? E se transformar a não ser que ele piore a sua dieta e passe a comer só fast food. Mas a ideia é que essa transição para uma dieta que inclui mais carne, que inclui uma série de outras coisas associadas ao aumento da renda, ela não tem o mesmo ímpeto que ela teve nas décadas anteriores, né? Junto com uma transição no perfil demográfico chinês, que agora passa por um processo de encolhimento, né? Então, digamos, essa grande preocupação malthusiana que o mundo tem, afinal de contas, vamos conseguir alimentar a China, e daí vai, essa não é uma preocupação, essa é uma preocupação pré-capitalista. O capitalismo, ele consegue dar milhões de formas ali, de fazer crescer essa produtividade agrícola de inúmeras formas, obviamente com muitos impactos, sejam eles nos mercados internacionais, sejam eles ambientais, sejam eles na geopolítica internacional. Mas não me parece que a gente vá assistir a grandes transformações nessas dimensões nos próximos 5, 10, 15 anos, porque em larga medida, né, o que a gente vai assistir agora é uma curva aí de modificação alimentar desse país que vai ser muito mais suave, né? Digamos, a pobreza extrema foi eliminada, há um crescimento que vai continuar, de expansão dessa classe média, deve sair de 400 milhões para casa de 800 milhões, isso é muita coisa, obviamente isso implica no aumento do consumo de carne e outras transições, né, do ponto de vista alimentar, mas numa população que não está mais crescendo, mas uma população que está lentamente encolhendo, né, envelhecendo, e daí vai, mas enfim. Então, eu não vislumbro, eu não sou uma especialista em agronegócio, nem em questões agrárias, mas eu não vislumbro grandes rupturas nesse sentido agora nos próximos 5, 10, 15 anos na China, e com isso nem para o mundo. Agora, se a China vai ser um grande paradigma de desenvolvimento sustentável no futuro, ela espera conseguir isso, né? Se você ler qualquer plano de desenvolvimento chinês, qualquer plano quinquenal, você vai ter metas muito claras, muito objetivas para o que eles querem para 2035 e o que eles esperam atingir em 2049, 2050, que é quando vão completar 100 anos de fundação da República Popular da China. Então, efetivamente, há uma meta ali de que a China seja um paradigma de desenvolvimento sustentável. Enfim, o caminho para isso implica, note, não é simplesmente uma vontade de querer desenvolver áreas verdes e daí vai, mas é um caminho de disputa estratégica com os Estados Unidos e capacidade de manobrar nesse jogo geopolítico e tecnológico internacional que vai dizer se a China vai ou não efetivamente conseguir seguir adiante, né? Então, tem tensões muito fortes e muito prementes aí pela frente, né? O que a China tem para enfrentar a partir de agora são, apesar do nosso programa ser um programa sobre os desafios internos, eu venho convidar a todos a assistir o próximo programa sobre os desafios externos, porque não sei com quem vai ser, mas que evidentemente são hoje os maiores desafios para a China e que vão dizer se isso que ela está projetando, isso que ela está prometendo para ela própria e para o mundo, vai acontecer ou não.
Os nossos bastidores, a gente estava desenhando já novas perguntas, a gente falou, não, gente, tem mais programas, os desafios externos a gente aborda no próximo episódio, até para liberar a professora. E, bom, eu decidi, a partir do programa de hoje, que eu não vou mais chamar de entrevista, peço licença para o João e para o Felipe, a gente vai chamar de aula, porque a gente está tendo 2021 aqui no podcast Contra a Regra, não estão sendo entrevistas, estão sendo aulas. Eu gostei de todas, assim, igualmente, dos programas que a gente fez, especialmente esse Maio Chinês está sendo muito legal, eu estou aprendendo muito, e por isso eu agradeço a nossa convidada de hoje, a professora Isabela Nogueira de Moraes. Ela é professora do Instituto de Economia e coordenadora do Lab China, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado pela aula / entrevista, e até um próximo contato. Obrigada, gente. Valeu. Felipe, até a próxima. Obrigado, professor. Um abraço para o João, para ti, Alessandro. Até a próxima. Eu espero que todo mundo bem. Não percam o Maio Chinês, vai ser o 3º capítulo. Nós vamos falar dos desafios externos. Demos uma de Napoleão Bonaparte, a gente se ligou primeiro nos assuntos internos e agora vamos resolver os externos da China, que tem muita coisa aí. A gente fala muito. China, Estados Unidos. Aguardem. Próximo. Tem mais coisa ainda. Ali na região tem um monte. João, coisa. João, até a próxima. Até a próxima, Alessandro. Um agradecimento especial, professora. Como o Alessandro disse, foi verdadeiramente uma aula que nós tivemos. Agradecemos por esse espaço que ela nos concedeu. E essa nossa série, ela promete muito, ela está muito interessante e a expectativa é enorme para os próximos episódios. Então fica o convite para você, aguarde, porque semana que vem tem o 3º capítulo do Maio Chinês, da nossa série especial do Contra a Regra sobre China, tá bom? Eu espero vocês, viu? Um abraço, tchau, tchau.